Olá, meu nome é Maíra Moraes e eu sou professora do curso de Ciências Biológicas da Instituto do Cefet Rio de Janeiro, do curso de Engenharia Ambiental. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre ferramentas didáticas para o ensino de zoologia. Agora, por que para o ensino de zoologia? Porque muitas das vezes os nossos alunos acabam odiando ou realmente tendo muito medo da zoologia. Porque nessas disciplinas a gente precisa abordar muitas características dos seres vivos para falar do seu processo de evolução e por isso eles acabam tendo muito medo dessa disciplina. E além disso, nessas disciplinas a gente também precisa falar da nomenclatura científica, né, do nome das espécies, né, do nome dessas características morfológicas dos organismos. Então, essa complexidade pode fazer com que os nossos alunos sintam bastante medo dessa disciplina, né? Muitos até falam que ela quase é um trava-língua para eles. E isso faz com que a gente tenha aí uma barreira muito grande no ensino dessas disciplinas. Além disso, não só na zoologia, mas em diversas disciplinas de ciências biológicas, a gente pode ter um problema em relação aos recursos didáticos utilizados. Nesse trabalho, em 2013, Bastos Júnior mostra um pouco para a gente sobre a frequência dos recursos didáticos que são mais utilizados pelos professores. E o que a gente percebe? Que, na maioria das vezes, a gente tem aí a utilização só do quadro e do livro didático. E eu acho que isso faz com que os alunos comecem a se distanciar ainda mais das disciplinas. É claro que existem várias questões relacionadas a isso, como a estrutura dos colégios, né? As estruturas que a gente tem em sala de aula, ou melhor, que a gente não tem em sala de aula, sem falar, é claro, no tempo das disciplinas. Então, ao longo desses anos, ciências biológicas vêm cada vez mais perdendo tempos em sala de aula. Isso também dificulta que a gente utilize outros recursos didáticos. Mas eu acho que é muito importante, ainda mais agora, nesse período de pandemia, onde as disciplinas foram virtualizadas, que a gente comece a buscar um pouco mais, né, sobre recursos diferenciados para atrair os nossos alunos e quebrar essas barreiras que muitas vezes eles levantam, não só na zoologia, mas em diversas disciplinas de ciências. Como que a gente pode fazer isso? Utilizando ferramentas didáticas diferenciadas, como paródias, quadrinhos, modelos 3D dos organismos, além, é claro, de aulas práticas, jogos didáticos, desenhos animados, memes e as diversas plataformas digitais que a gente tem atualmente. Tá? Então, é por isso que durante essa palestra eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas ferramentas didáticas para o ensino de zoologia que eu já utilizei em sala de aula. Um exemplo são os Pokémons. Há algum tempo atrás eu achava que só existia um único Pokémon, que era o Pikachu. Até que conversando com os meus alunos eu vi que existia uma grande quantidade de organismos. Então esse trabalho é um trabalho que eu realizei de iniciação científica com meu aluno Vitor Hugo, e ele fez um levantamento de todos os pokémons que existem na atualidade, e para minha surpresa, são mais de 800 pokémons. Eu falei, nossa, não é possível que existem tantos pokémons assim. E aí a gente começou a analisar os pokémons só linkados ao grupo dos artrópodes. Um outro trabalho que a gente realizou e que a gente, inclusive, enviou para o quarto colóquio de Zoologia Cultural foi um trabalho onde a gente linkou os pokémons com a paleontologia, porque além dos organismos serem inspirados em animais atuais, também existem muitos pokémons que são inspirados em organismos fósseis. Então a gente também pode utilizar esses organismos para o ensino de paleontologia. E, é claro, até mesmo dentro da zoologia, quando a gente for falar sobre o processo de evolução. Além da gente abordar as características linkadas às semelhanças, né, dentro desse grupo gigantesco de pokémons, a gente também pode gerar discussões em relação a alguns erros que existem. Como, por exemplo, esse pokémon, né, na parte de cima do slide, ele foi inspirado em uma cascavel, que é um organismo da família dos viperídeos, e quando ele evolui
ele vira um organismo muito semelhante a uma naja, né? Que é um animal de outra família, que é a família dos elapídeos. Então, a gente tem aqui um erro científico que pode servir para que a gente, né, aumente ali a discussão em sala de aula, causando um maior interesse dos nossos alunos. Esse Pokémon, na parte de baixo do slide, também mostra para a gente um erro científico. Por quê? Porque, primeiramente, ele foi inspirado em um axolote, né, em uma salamandra que mantém as características, né, algumas características juvenis ao longo de toda a sua vida, como, por exemplo, as brânquias. Né? Então, esses organismos eles não saem do ambiente aquático e continuam com brânquias ao longo de toda a sua vida, mesmo quando já são organismos adultos. Já o Pokémon, não, ele quando evolui, ele perde as brânquias. Então, novamente, a gente tem aqui um erro científico que pode ser abordado em sala de aula. Um outro exemplo de ferramenta são as paródias. Né? Então, as paródias que os meus alunos têm realizado são paródias maravilhosas, né? Como a gente pode ver nessa parte de cima do slide, né? Que foi uma paródia realizada pelos meus alunos da Veiga, uma disciplina que falava sobre evolução, e ficou assim uma paródia muito interessante. Né? Eles gravaram um clipe da paródia e nesse grupo eles começaram a pedir ajudas de amigos, amigos que eram design gráficos, amigos que trabalhavam com informática, e ficou super interessante. Inclusive, eles mudaram o rosto deles e o rosto virou o rosto do Lamarck e do Darwin. E eles mostraram ali uma luta, né, uma disputa em relação às teorias evolutivas. Já na parte de baixo do slide, a gente pode ver também algumas paródias que eu produzi com os alunos da UERJ, mais especificamente da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, na época que eu dava aula lá. Então, esses alunos montaram paródias, né, focados no grupo dos quinidários e dos quitenóforos, e ficaram também paródias muito interessantes. Né? Nessa primeira imagem, a gente pode ver um grupo que eles, inclusive, viraram os chamados quinidários. Eles se inspiraram no Queens, né, se caracterizaram como Queens e gravaram um clipe, né, que ficou também um trabalho muito legal. E os outros grupos também fizeram trabalhos maravilhosos, muitos usando as características desses organismos, como um grupo onde as meninas se enrolaram, né, em luzes pisca-piscas de Natal para falar um pouco sobre a bioluminescência dos quinidários, na verdade dos quitenóforos, e também, né, elas montaram guarda-chuvas, né, mostrando que elas eram ali os quinidários. Então, pensando um pouco nesses trabalhos que os meus alunos estavam realizando, né, já em 2017, eu tentei organizar essas várias paródias para tentar encontrar algum padrão. Né? E eu, claro, junto com outros pesquisadores da UFRJ, da UF, nós montamos um artigo para falar um pouco sobre os estilos musicais que eram mais utilizados pelos alunos, e é claro que o funk acabou ganhando. Né? Então, o funk que estava muito no dia a dia dos alunos foram né, na verdade, foi o estilo predominante utilizado por eles. Um outro trabalho que a gente também realizou agora, já nos anos de 2018 e 2019, né, com os alunos, foi na disciplina Origem e Diversidade dos Organismos. Então, eles também criaram aqui paródias para falar um pouco sobre as teorias evolutivas e, novamente, o que ganhou foi o funk e o pop, que são os estilos musicais que estão mais no dia a dia dos nossos alunos. Né? Então, a gente conseguiu analisar tanto as letras em relação a algum erro, ou, é claro, né, nas letras que estavam com muitas características reais em relação às teorias evolutivas, e conseguimos publicar esse artigo no ano passado. Outra ferramenta que pode ser utilizada são os jogos educativos. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de um jogo que eu pedi para os alunos, né, realizarem na disciplina chamada de Zoologia dos Amniotas, e nesse caso, as meninas montaram um jogo de perguntas e respostas, que ficou um jogo assim, bem interessante, e elas gostaram tanto da atividade que elas queriam fazer um artigo científico sobre o que elas tinham, né, aprendido e como que elas tinham feito aquele jogo, e a gente conseguiu publicar esse artigo na revista Tecnologias na Educação também no ano passado. Outra forma da gente abordar os jogos didáticos, né, além dessa questão de usar jogos com perguntas e respostas, é também montar tabuleiros para fazer os jogos. Então, aqui a gente tem dois exemplos
de jogos, um que foi um jogo digital, né, confeccionado pelas alunas utilizando o PowerPoint, e o outro um jogo que também foi montado no PowerPoint, mas que a gente fez ele de forma física, né? A gente imprimiu o jogo, a gente imprimiu as cartas, montou os pinos para que a gente pudesse jogar ele de forma física. Então, a gente tem aqui dois modelos de jogos, né? No caso, jogos didáticos, que podem ser realizados. Então, novamente, como a gente está nesse momento de pandemia, a gente tentar encontrar ferramentas que também possam ser utilizadas de forma virtual é algo muito importante. Um exemplo é esse jogo, né, que no caso a aluna montou ele de forma virtual e também de forma física, mas como a gente não conseguiria aplicar ele fisicamente, ela, né, reformatou o jogo de forma virtual e a gente conseguiu então jogar com as turmas. Então ela montou um jogo sobre os poríferos e os quinidários no PowerPoint, e o interessante é mostrar como essa ferramenta tem poder, né? Como que a gente pode montar coisas tão diferentes no PowerPoint. Aqui nesse jogo, né, o professor ele atua como mediador da atividade e a gente pode ter até 5 grupos ou 5 alunos jogando. O interessante é ver que a gente pode inserir diversas questões como a movimentação, olha, dos pinos. Então, cada grupo é um pino e o pino pode ir se movimentando ao longo do tabuleiro. Então, no PowerPoint, além da gente conseguir montar a estrutura do jogo, a gente pode inserir animações e também podemos inserir ações, né? Como a gente está vendo aqui. Qual é a ação? É a ação de movimentação do nosso pininho, né? Dos nossos vários pinos ao longo do tabuleiro. Então, o PowerPoint ele é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta que a gente não tem custos para a sua utilização. A gente pode montar diversos tipos de jogos, como, por exemplo, esse, né, que ficou um jogo tão interessante que depois a gente publicou esse jogo também, né, nesse artigo que a gente montou, que se chama Um Jogo Didático com Metodologia Ativa na Aprendizagem em Zoologia de Invertebrados, e a gente conseguiu fazer a publicação nesse ano. A gente também pode utilizar videogames, né? Nesse caso, o aluno veio conversar comigo, falando que ele gostava muito de um jogo de videogame chamado Hollow Knight. E nesse caso, eu comecei então a estimular o aluno para que ele me contasse um pouco mais sobre esse jogo, né? O que tinha nesse jogo linkado à zoologia. E ele foi mostrando alguns personagens, como esse que a gente pode ver aqui na imagem, né? Na imagem C e D, que é um personagem que no jogo ele fica tacando, né? Ele fica arremessando bolas de estrume. E por que isso? Porque ele foi inspirado num besouro rola-bosta. Então, eu comecei a tentar buscar ali com esse aluno quais são as características zoológicas que estão presentes nesse jogo. Então, a gente montou primeiro uma apresentação para o último colóquio de zoologia cultural e depois a gente conseguiu juntar essas informações, né, de uma forma, né, em que a gente poderia colocar isso num artigo, e a gente conseguiu esse ano publicar na revista A Bruxa. Uma outra ferramenta bem interessante são os animes. Então, muitos dos nossos alunos hoje gostam bastante dos animes. Tá? Eu sei que é uma ferramenta em que os personagens eles estão bastante humanizados, né? Mas muitos deles têm ainda características animais. Então, a gente pode explorar nas aulas de zoologia quais são essas características visíveis nos diferentes animes. Né? Aqui eu estou mostrando 3 trabalhos que eu realizei com os alunos, né? A gente pegou 3 animes, que foi o DNA, que é o Brave New Animals, o Kipo e seus Animonstros e também o Beastars. Então, esses são 3 exemplos de uma grande diversidade de animes que também utiliza formas animais. A gente apresentou esses 3 trabalhos no último colóquio de zoologia cultural, mas é claro que vocês podem tentar buscar diversos animes para que a gente também possa explorar nas aulas de zoologia. Uma outra ferramenta muito importante são as animações. Hoje eu até acredito que as animações às vezes são mais para os adultos do que para as crianças ou para os jovens, né? Porque todo mundo adora animações, eu adoro animações, e esse foi um trabalho que a gente montou para o 4º colóquio de zoologia cultural, onde
a gente abordou a animação que se chama Anfíbia, né, que é uma animação que gira ali em torno do mundo dos Anuras, né? Então a gente tem como personagens principais sapos, rãs, pererecas e, é claro, tudo que engloba, né, o mundo desses organismos. Então engloba os seus predadores, né, engloba as relações harmônicas que eles podem ter com outros grupos. Então a gente tem não só essa, mas várias outras animações que a gente pode utilizar em sala de aula, né? Pegar os exemplos do que a gente está visualizando ali naquelas animações para usar no nosso dia a dia. Uma outra ferramenta bem interessante são os quadrinhos. Então, essa atividade eu passei numa disciplina que eu dou para o curso de biomedicina e eu nunca imaginei que a interação e que a produção desse material ficaria tão interessante. Eu estou colocando aqui um exemplo de quadrinhos que as alunas Gabriela, Laís e Yasmin produziram, né, e foi super interessante porque as meninas montaram, né, os bitmolds dela para participar do quadrinho que elas estavam produzindo e elas fizeram quadrinhos falando dos pinguins. Então, elas pegaram ali características morfológicas desse grupo e o grande X da história, no quadrinho, da historinha delas, era que elas queriam explicar por que os pinguins eram aves, mas não voavam, né? Ao invés disso, eles conseguiam nadar. Então, elas falavam um pouco sobre as características que incluíam elas no grupo das aves e características diferenciadas que elas apresentavam para poder ter esse comportamento, né, para poder ter esse hábito de vida tão diferente em relação a outras aves. E esse trabalho que eu passei esse semestre, né, acabei de receber, também ficou muito interessante. Né? Na mesma disciplina, as meninas montaram uma história em quadrinhos em que elas eram as personagens principais e a capa da revistinha, né, na verdade a capa dessa história em quadrinhos, já vinha mostrando que elas iam falar que era caminhando pela evolução. Então, na história, né, ao longo da história, elas começam querendo entender o processo de evolução e depois elas não passam pelo Big Bang, né, pela grande expansão formando os planetas e elas no nosso planeta vão lá vendo como que ocorre esse processo de evolução, como que os organismos vão surgindo. Também ficou um trabalho bastante interessante, né, que eu nunca imaginei que os alunos da biomedicina fossem gostar e interagir tanto assim com essa atividade. Um outro exemplo de ferramenta são jogos, né, que são também jogos muito utilizados pelos nossos alunos como o super trunfo, né? O super trunfo até eu joguei bastante quando eu era mais jovem, mas não vamos comentar aqui sobre idade, né? Mas esse super trunfo eu montei com os alunos da disciplina de exozoários e a gente queria montar um super trunfo dos artrópodes, né? Então eu separei eles em grupos e cada grupo seria responsável por um subfilo. Então, nesse jogo que a gente ia montar, eles tinham os seus subfilos específicos e eles começaram a, dentro desses subfilos, montar ali, né, as cartas e buscar informações sobre as espécies que pertenciam a esses subfilos. Então, foi bem interessante, porque os alunos precisaram buscar artigos científicos, precisaram buscar informações nos livros didáticos para conseguir entender melhor essas espécies. Então, eles buscaram informações sobre o tamanho médio daquelas espécies, sobre o peso em gramas que essas espécies poderiam ter, sobre o número de ovos que elas colocam no ambiente e, é claro, sobre o tempo de vida em dias que elas geralmente apresentam. Então, a gente, no final da disciplina, conseguiu juntar todas essas cartas produzidas e formamos o baralho do nosso super trunfo. Também ficou uma atividade super interessante que infelizmente a gente não conseguiu jogar na prática, né, porque ela já foi nesse período virtualizado, mas a gente compartilhou as cartas para depois poder imprimir e jogar. Uma outra atividade bem interessante que, né, muitos alunos gostam é a produção de memes. Então, nessa disciplina, os alunos tinham que montar memes sobre as aves e ficaram assim trabalhos bastante interessantes como esses que vocês podem ver. Então, do lado esquerdo, a gente tem um meme que as alunas montaram em relação aos pavões, né, mostrando esse dimorfismo sexual do grupo das aves, em que elas colocam dois pavões conversando e falando, olha, fica aí natural que a tua crush está vindo, e ele rapidamente
abre as suas asas, né, e demonstra que ele é o pavão, que ele é o macho colorido, que ele pode ser, então, o macho para realizar a cópula. Então, isso deixa evidente essa característica super interessante das aves, em que a gente visualiza um macho bem colorido, né, com as suas penas bem coloridas, o macho cantando, tudo isso para quê? Para conseguir atrair a fêmea. Então, acho que as aves, elas fazem parte aí de um dos maiores grupos em relação a esse dimorfismo sexual bem demarcado. Esse segundo trabalho também foi um trabalho bem interessante, porque mostra um pouco do dia a dia dos nossos alunos, né? O que eles estão fazendo muito no dia a dia, e elas queriam usar o aplicativo Tinder, né? Então elas montaram o chamado Tim de Aves, né? O Tinder das aves, e a gente pode ver a ave lá com seu celularzinho na mão, ela está o quê? Escolhendo o seu parceiro, até que ela marca um encontro, né? Dá um match e acontece a cópula. Então esse trabalho também ficou um trabalho bem interessante e que mostra um pouco sobre o dia a dia dos nossos alunos, o que estão usando de aplicativo, né? E o interessante é que quando eu passo essas atividades, não sei porquê, sempre acabam ouvindo coisas relacionadas ao processo de reprodução dos animais. Esse trabalho foi um trabalho também bastante interessante, porque eu pedi para os alunos montarem vídeos, animações, né, sobre o que a gente estava aprendendo na disciplina, que era a zoologia de aminiotas. E nesse caso, as meninas montaram um trabalho que ficou muito legal, né? Então, elas se inspiraram no Jornal Nacional e montaram o Jornal dos Amniotas, né? E nesse caso, elas também procuraram ajudas, né, dos amigos, dos parentes. Acho que a irmã de uma das meninas ajudou bastante, porque ela era dessa área de informática. E elas fizeram essa animação, esse vídeo, que ficou muito legal. Então, a gente tem aqui os apresentadores do Jornal dos Amniotas, que são tubarões, e elas tinham os nomes, os tubarões tinham nomes que era uma mistura entre o apresentador e o nome das alunas, e com isso eles montaram ali os nomes científicos, né, das espécies, ficou assim super legal. Então quem dublava os personagens eram as alunas, e além dos apresentadores, também tinha os entrevistadores, né, que apareciam no vídeo, que eram também outros peixes cartilaginosos que apareciam fazendo a entrevista e mostrando informações sobre o grupo. Então ficou assim um trabalho super legal, porque a gente tinha, claro, a animação, mas a presença das alunas estava bem marcante no vídeo, porque elas estavam dublando os personagens. E esse trabalho também ficou um trabalho interessante, que eu passei para uma disciplina voltada para a biologia forense, né? E dentro da forense a gente também pode ter bastante questões linkadas à zoologia, como na parte de entomologia forense, né? Então, nesse trabalho, eu passei para eles, eles tinham que montar um escape room. Então, a gente também pode utilizar bastante essa ferramenta, que é uma ferramenta que agora está famosa entre os nossos alunos, né? E essas meninas, elas montaram o escape room, elas interagiram bastante com o jogo, porque elas entraram no jogo como personagens, né? Elas botaram ali os bitmojis dela para falar sobre uma festa de formatura em que alguém tinha sido assassinado, né? Então, ao longo do jogo, que também foi montado no PowerPoint, a gente tinha várias cenas em que a gente ia lá, né, juntando as várias informações para que no final a gente pudesse descobrir quem é que tinha sido o assassino, né, daquela festa de formatura. Então também ficou um trabalho super legal, em que as características zoológicas elas iam aparecendo ao longo do jogo, né, ao longo do escape room, para que a gente pudesse então descobrir quem delas tinha sido a grande assassina. Tá? Então, eu tentei mostrar aqui para vocês diversas ferramentas, muitas delas vocês podem perceber que foram realizadas no PowerPoint, né? Então, acho que a gente pode começar a utilizar cada vez mais o PowerPoint. Eu vejo muita gente utilizando ele só para montar as apresentações, né? Só para, né, montar ali a sua aula, mas eu acho que a gente pode usar ele de uma forma muito melhor. A gente viu aqui que dá para montar os jogos de perguntas e respostas, jogos de tabuleiro, a gente pode montar as cartas, né? A gente pode colar as histórias em quadrinho, montar a revistinha, a gente pode montar um escape room, a gente pode fazer diversas coisas.
Então, acho que a gente precisa aí aproveitar um pouco mais o que a gente tem, né, na atualidade de tecnologia, que a gente tem cada vez mais tecnologia, para tentar atrair os nossos alunos, né? Porque ao mesmo tempo que a tecnologia ajuda a gente, né, que está aqui ao nosso favor, ela também pode atrapalhar bastante, porque se o aluno não está gostando, ele não está se sentindo atraído pela aula, rapidamente ele vai ser atraído por outra coisa, no caso, pela tecnologia, né? Ele já passa logo ali para o celular e a gente acaba perdendo ele. Então, a gente precisa usar cada vez mais ferramentas diferenciadas no ensino para que isso atue ao nosso favor e traga mais os nossos alunos para dentro das nossas salas de aula, né? E se eles já estão dentro, no caso, para que eles interajam mais com as nossas aulas, tá? Então, será? Será que é o fim? Eu acho que, na verdade, nunca é o fim, né? Eu quero que a gente interaja bastante durante os colóquios de Zoologia Cultural, que foi um evento que mudou a minha vida, né? Eu tenho uma professora Maíra antes e depois do colóquio de Zoologia Cultural, e agora eu produzo muito mais, né, trabalhos diferenciados, eu utilizo muitas ferramentas que eu acabei aprendendo nos colóquios de zoologia cultural. Então foi algo que abriu a minha mente, por isso que eu acho que nunca é o fim. Eu coloquei aqui o meu contato, se alguém quiser conversar, se alguém quiser, né, propor algum trabalho, ou alguém quiser tirar alguma dúvida em relação a essas ferramentas, eu estou aqui à disposição de vocês, tá bem? Então, muito obrigado pelo convite, foi um prazer gigantesco e sempre que precisarem, eu estou às ordens. Muito obrigada, gente.